Coisas que ninguém aceita, mas é pura realidade. Parte 2. A rapaziada só dá valor para quem já é famoso. Eles olham seu perfil para ver se tu é famoso. Já que eles viram que não é, eles não seguem. A gente passa mais de 3 horas criando clipadas para editar um vídeo, mas mesmo assim tem gente que fala que é fácil. Free Fire não está falido, está só no momento ruim. Os jogos só não têm os mesmos públicos de antes. Muita gente saindo do Free Fire para jogar outros jogos, mas quando vi que não dá certo votam no Free Fire. A Garena não está dando atenção a influenciadores de Free Fire. Boca de 09 é muito ruim jogando. O jogo está ficando cada vez mais tóxico do que normal. A rapaziada não quer saber da jogabilidade. Ao contrário, eles querem saber das skins que você está usando. Com certeza esse vídeo vai flopar. Essa foi a minha opinião. Curte e segue se você concorda com a minha opinião. Tchau, valeu, até o próximo vídeo.